Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar a importância da nutrição de acordo com cada fase da idade, falar um pouquinho de algumas particularidades na questão da alimentação em cada uma dessas fases, tá? Vamos começar a falar da necessidade nutricional, tá? Até o nascimento da criança e até os seus 6 meses de vida. Bom, por que é tão importante que até os 6 meses de vida o único e exclusivo alimento da criança seja o leite materno? Porque o leite materno irá conter a todos os nutrientes necessários que essa criança precisa, assim como os anticorpos da mãe serão passados a ele, e a partir dali ela terá um desenvolvimento mais saudável. Então, única e exclusivamente se faz necessário para o processo nutricional da criança até os seus 6 meses, justamente o leite materno, porque ele fornecerá todos os nutrientes que essa criança precisará. Até mesmo porque ela ainda não terá condições, né, da execução da sua mastigação. Os alimentos, mesmo que pastosos, o bebê ainda não terá a condição de realizar a sua mastigação, a sua deglutição. O seu aparelho digestório ainda não está preparado para receber um alimento em outra consistência. Sendo assim, o leite materno é o único e exclusivo alimento até os 6 meses de idade, tá? Depois dos 6 meses de idade, dos 6 a 7 meses, o leite materno ainda se faz presente ali no cardápio, né, nas necessidades nutricionais do bebê, porque ele continuará a passar os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. E tem também aquela questão do vínculo, né, materno afetivo, né, que é super importante para o desenvolvimento da criança. Então a amamentação ainda continuará presente na vida dessa criança, tá? Dos 6 a 7 meses, mas aqui a gente já começa a fazer a introdução de papas, né? Para que assim ela sinta que existam outros sabores. Isso faz com que o seu desenvolvimento neurológico também responda bem a essas percepções, né? Eu disse a vocês em outros momentos que a questão do alimento, ele provoca sensações, né? Então, para essa criança que está justamente em desenvolvimento, é super importante. E aí temos aí dos 7 a 9 meses, tá? Dos 7 a 9 meses, a criança continuará com leite materno, com papas de frutas, papas salgadas, tá? Vão manter ali o seu cardápio. De 9 a 11 meses, a criança continuará recebendo leite materno, tá? Mas a alimentação dela já muda a consistência, até mesmo porque para o desenvolvimento motor e cognitivo da inteligência da criança, esse alimento não poderá ser tão somente pastoso. Ela precisa executar ali a mastigação, o esôfago precisa receber um alimento mais consistente. Então, a consistência dos 9 aos 11 meses, a alimentação ela já muda sua consistência. E a partir dos 12 meses, essa criança ela já começa a se alimentar como os seus familiares se alimentam, tá? Até por isso que nós falamos sempre dessa questão dos hábitos alimentares, né? O padrão de alimentação de cada pessoa está muito relacionado ao meio em que ela vive, né? Quanto em relação aos padrões, eu irei reproduzir aqueles padrões que foram passados ali pelos meus pais ou de fato os cuidadores da minha infância, tá? Porque será uma referência, então isso vai ser muito comum. Uma coisa que é muito importante nós falarmos, que a criança, né, até os 18 meses de vida, a forma com que ela interage com o mundo, porque ela não sabe falar, né? Isso aqui já entra um pouquinho da psicologia, que né, dá pra gente encaixar aqui, até os 18 meses, essa questão, tá? Porque quando muito pequenininha, ela não fala, né? Ela não consegue se expressar assim tão claramente. E a forma com que a criança tem de interagir com o mundo, né, como ela ainda está em desenvolvimento, é através desse contato com a boca, da boca com os objetos, com o alimento. Então essa percepção, essas mudanças, né, que acontecerão, essas introduções que serão feitas devagarzinho em sua alimentação, é extremamente saudável para o seu
desenvolvimento neurológico, uma vez que ela sentirá outros sabores, né? Isso vai despertar sensações, uma vez que a criança até os 18 meses, a forma com que ela entra em contato com o mundo é levando objetos pela boca. Obviamente, essa questão da nutrição também se faz muito importante neste processo, por conta dessa percepção que essa criança terá essas percepções diferentes à medida que vamos introduzindo alimentos diferentes, inconsistências diferentes. Isso contribui ao sistema neurológico aí da criança, ao desenvolvimento do sistema neurológico, assim como também o seu sistema digestivo vai se preparando para alimentos com consistências diferentes. Isso faz parte ali, isso ajuda o desenvolvimento da criança, tá? Então, como nós já tínhamos falado, a tendência é que ela replique os hábitos alimentares ali da sua família, tá? Pessoal, então a infância ela é um momento para crianças, né? As crianças maiorzinhas, em que elas estão aprendendo, elas estão aprendendo na escola, elas estão aprendendo essa interação com o mundo, né? Muitos deles têm alfabetização, né? Aprendem muitas coisas na escola, precisam gastar uma energia considerável. Tendo em vista todas essas informações, nós temos de dar a devida importância ali à alimentação, pois ela fornecerá a essa criança condições necessárias para que ela tenha um desenvolvimento tanto psíquico como físico saudável, tá? Então isso é super importante, essa questão da variedade dos alimentos. Eu coloquei aqui para vocês mais uma vez uma pirâmide alimentar. E essa pirâmide, ela faz o quê? Ela mostra quais são as necessidades que nós temos, aqui no caso as crianças, tá? Dos determinados nutrientes. Então, a maior necessidade que as crianças têm, né? O que é o que mostra aqui a pirâmide, né? São esses alimentos energéticos, porque justamente a criança está se desenvolvendo, ela tem um gasto energético muito grande por conta dessa questão de aprendizado, né? Porque ela brinca muito. Então, ela tem uma necessidade de alimentos energéticos, numa necessidade maior, conforme a tabela aqui nos mostra, tá? E aí são alimentos, quais são esses alimentos? Pães, bolos, bolachas, batata, sabe, o arroz. Esses alimentos, eles fornecerão a energia que a criança necessita para manter as suas funções vitais, né? E tais características tão propícias da idade, tais como brincar, correr, né? Então isso, a criança tem um gasto energético muito grande. Lembrando, mais uma vez, que será comum a criança se alimentar com esses alimentos, né, com os energéticos, e tão cedo ela sentir fome, porque a degradação desses nutrientes acontece muito rapidamente, já acontece na boca. Então, quando a gente começa a mastigar um carboidrato, que é um alimento energético, a nossa saliva libera uma enzima que já faz a quebra dele. Então, por isso que tão rapidamente a gente sente fome. Assim também acontece com as crianças, tá? Então, pessoal, é super importante aqui o equilíbrio desses nutrientes para que essa criança tenha aí devidamente o seu desenvolvimento saudável, tá? Os alimentos do grupo 2 aqui, conforme a tabela que eu coloquei, acho que tá bem didática, tá bem engraçadinho, assim, bem bonitinho, acho que dá para entender bem. Temos aqui alimentos tais como beterraba, chuchu, cebola, cenoura, tomate, maçã, banana, mamão, pera. Esses são os alimentos reguladores. Então, a criança, o seu organismo está a se desenvolver. Dentre tantas células que executam diversas funções no nosso organismo, os nutrientes presentes nestes alimentos, tais como vitaminas, tais como sais minerais, tais como outros nutrientes tão importantes para que elas mantenham a sua saúde, é fundamental, porque estes nutrientes advindos desses alimentos, tá? Os alimentos reguladores, vitaminas e sais minerais, de diversas formas, eles farão com que o organismo da criança esteja apto para executar as suas funções e principalmente fortalecer o sistema imunológico, porque o organismo da criança ele está a se desenvolver, tá? Então, com isso, nós temos que pensar que muitas vezes ela fica vulnerável a ter infecções recorrentes, né? A criança tem garganta inflamada, tem ouvido inflamado. Então, uma vez que nós
reforçamos o seu sistema imunológico através de uma dieta equilibrada, essa criança tem uma propensão menor a ficar doente, tá? Como também um ácido fólico é fornecido nesses alimentos, que é essencial para a execução aí, para o equilíbrio das células que estão presentes no nosso organismo. Então, é essencial o equilíbrio, a variedade desses alimentos. Mais uma vez, não é quantidades repetidas de nutrientes, e sim a variedade, para que essa criança na refeição tenha ali os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento, tá? E ali o grupo 3, nós temos os alimentos construtores, tá? Os alimentos construtores são os alimentos à base aí de proteína, tais como os alimentos como feijão, como o queijo, como o frango, como as carnes vermelhas, tá? Esses alimentos, eles contêm proteínas, e as proteínas, elas são benéficas para o organismo da criança, porque as proteínas, elas farão com que as células consigam construir e manter os tecidos no organismo. Então, é fundamental uma dieta equilibrada também em proteínas, tá? Então tem tudo explicadinho aqui: ovo, carne, batata, tá? Frango, então tem tudo aqui bem. Eu achei fantástica essa tabela, achei bem didática. E aqui nós colocamos o grupo 4, que são os alimentos energéticos extras, porque eles possuem muita caloria, eles possuem um açúcar numa demanda maior, e isso não é saudável para a criança. Mas tendo em vista aquelas informações que nós já sabemos, dessa questão social, que fica muito difícil, né, de fazer com que essa criança de repente não faça nunca o consumo desses alimentos, porque vai numa festa, tem, o coleguinha também se alimenta. Então, assim, a recomendação, tanto é que esses alimentos eles ficam no topo numa quantia menor, justamente para simbolizarem que as crianças devem fazer um consumo mínimo